Uma transição breve aqui no programa, pessoal, mas importante, até para repercutir um protesto de moradores de uma comunidade que interditou o trânsito na Marginal Pinheiros nessa manhã de segunda-feira, deixou um caos generalizado no trânsito de São Paulo e acabou afetando até o funcionamento de linhas da CPTM. David de Tarso, minha dupla. David de Tarso tem mais informações diretamente ali de onde as ações ocorreram e vêm ocorrendo. Bom dia, David. Traz o contexto aqui para a nossa audiência, por favor. Bom dia. Oi, Marinho, muito bom dia a você, bom dia também a todos os companheiros aí de bancada. Falamos ao vivo aqui, bem na divisa entre São Paulo e Osasco, na altura do Cebolão, no entroncamento entre as marginais Pinheiros e Tietê. Por volta das 5h30 da manhã, começou esse protesto na comunidade do Areião, que fica bem em frente de onde nós falamos ao vivo. Inclusive, nesse momento, para quem nos acompanha por imagens, vai ver que o pessoal da limpeza da prefeitura está realizando os serviços de retirada dos materiais que foram colocados fogo, como colchões, madeira, pneus, né, na realização desse protesto. Então, na altura do Cebolão aqui, os manifestantes fecharam todas as faixas da Marginal Pinheiros para quem vai sentido Interlagos por conta de uma notificação que eles receberam para a desocupação de cerca de 300 moradias. O que os moradores relataram? Que a Enel, que é responsável pelo terreno, então, pediu essa reintegração de posse dessa comunidade que existe há aproximadamente, segundo os moradores, 20 anos, para que eles saiam no prazo de 60 dias. E isso gerou o protesto. Agora à tarde eles pretendem se reunir com representantes da prefeitura para um diálogo. E caso não avance, eles prometem novas mobilizações. Mas foi realmente um caos registrado aqui na manhã desta segunda-feira, porque provocou tanto interdições do trânsito, né, para quem estava entrando em São Paulo, como também nas linhas 8 e 9 da CPTM. A Via Mobilidade, que administra os trilhos, disse que os moradores atearam fogo e por conta disso também a operação teve que ser paralisada. Só depois que a Polícia Militar chegou que houve então a desobstrução dos trilhos e também das vias. Nesse momento a situação está normalizada, então o pessoal está fazendo a limpeza aqui por parte da prefeitura e em relação também aos trilhos, a situação já foi normalizada. Mas houve bastante confronto, até mesmo entre os moradores da comunidade e também as pessoas que estavam se manifestando, né, jogando bombas contra a polícia. A polícia, por meio da tropa de choque, teve que ser chamada e dessa maneira, então, agora a situação está normalizada, mas pode voltar a ter conflitos, assim como a gente viu a desmobilização na favela do Moinho, na zona central aqui da capital paulista. A gente vê também essa mobilização acontecendo em relação à comunidade do Areião, que fica aqui bem ao fundo de onde eu falo ao vivo. A gente vai seguir acompanhando essa situação e trazendo todos os detalhes ao longo da nossa programação. Meus amigos, uma baderna generalizada, um protesto aí, enfim, vocalizando, enfim, esse apelo dessa comunidade, favela do Areião, pelo menos levantamento de 2014, com certeza está desatualizado, 10 anos atrás era de que 1.500 famílias habitavam essa região, né, David? E com certeza acabou explodindo para essa revolta. Vamos seguir repercutindo, claro, no detalhe, todos os detalhes serão aqui trazidos a vocês com precisão, como sempre. Obrigado, David. Meus amigos, situação daquelas. Naturalmente, imagina, um grito ali de revolta, de protesto, acaba obstruindo vias e geralmente essa baderna generalizada não leva a nada, né? Pois é, o que me chama a atenção nessa história, Marinho, é que a comunidade morava ali há 20 anos. Sim. Isso não é uma coisa isolada no Brasil. A gente tem um fenômeno muito grande de propriedades irregulares em diversas capitais e áreas urbanas por todo o país, onde não há o direito à propriedade devidamente regulamentado. Você sabe que a lei de uso capião de propriedades fala numa posse ininterrupta e incontestável durante 10 anos como critério para a regularização fundiária, né? Para o devido reconhecimento do título de propriedade das pessoas. Perfeito. Acontece que o poder público fica, muitas vezes, completamente inerte, o tempo vai passando, isso significa que as pessoas vão investindo o seu suor, o seu trabalho em fazer com que as suas casas tenham o mínimo de estrutura, muitas vezes sem saneamento básico, sem condições de dignidade humana, como deveríamos ter todos
a respeito da moradia, e o problema vai se alongando, porque não há uma atitude mais proativa do poder público de fazer ou a regularização ou a retirada das famílias de uma forma mais rápida. Você não pode esperar 20 anos para vir tirar uma família de uma área ocupada. Esse tipo de desapropriação, quando é para ser feito com muito mais velocidade, para que você não tenha, literalmente, crianças que nascem ali, que têm toda a sua infância e adolescência, chegam na vida adulta, morando no mesmo endereço e, de repente, o poder público chega e diz, olha, esse endereço em que você nasceu, cresceu e virou adulto, na verdade, você vai ter que sair daí. Ou seja, essa ineficiência do poder público piora muito a situação e leva à indignação e a protestos na hora em que vai haver a desapropriação depois de tantos anos. Aninha Beatriz, como é que você está vendo essa situação? Caos, transtorno generalizado ali, Marginal Pinheiros interditada, vias da CPTM ali obstruídas também, e claro, ali no sentido Interlagos, que fique claro, no bairro do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Eu concordo com tudo que o Mano coloca, mas eu acho que tem um ponto que não depende diretamente do Estado enquanto o Poder Executivo, que é quem tem que fazer este tipo de cumprimento de ordem e de organização da própria cidade. Porque o que acontece? Qualquer pessoa que tem alguma familiaridade com o direito sabe que um processo de desapropriação, ele é absolutamente lento. E veja, eu não estou aqui defendendo. Eu acho que a gente deveria pensar em mecanismos legais para fazer com que este processo seja mais célere. A questão é que a gente entra em confronto com o direito à propriedade, né? Então, existe muito recurso, existe avaliação técnica, essas coisas realmente acabam alongando e muito o processo. E aí tem um outro aspecto que eu acho que vai aí de acordo com o que o Mano fala, que é exatamente de não desmerecer toda a trajetória dessas famílias que estão nesse local e que ficaram tanto tempo nesse local por força da ineficiência do Estado. Não podem elas serem as principais prejudicadas, eu não vou colocar vítima, mas prejudicadas por uma situação que elas não deram causa. É óbvio, poderia ter aí um programa de desapropriação, de desocupação voluntária, com mecanismos que façam com que eles tenham para onde ir, mas a gente vê que nada disso é feito. Então a gente acaba sempre tendo que ver cenas como essa, de indignação mesmo, e para chamar a atenção da população para uma situação que, na verdade, para elas, chega a ser de vida ou morte, porque é onde elas moram, onde elas sempre moraram e é tudo que elas têm. A Marginal parou, mas, enfim, a gente precisa ter certeza, né, Jesse Peixoto, se de fato o que também não estagnou pode ter sido um diálogo efetivo com essas comunidades, afinal são seres humanos, por mais invisíveis que sejam, acabaram levando, o que jamais se justifica, a esse estado de coisas. Mas queria ouvir a tua opinião aqui, projetando como que pode haver realmente um diálogo eficiente para zerar essa pedra e trazer o mínimo de dignidade e que a gente não possa ver cenas horrorosas como essa se repetindo. Eu acho que a forma mais simples é não tacando fogo nas linhas de metrô e congestionando e levando a dano público e risco para os outros. Eu acho que protestar, discordar de medidas, esse é um direito que todos devemos ter num país democrático, como é o caso do Brasil. Mas a partir do momento em que você vai atear fogo num local, nós estamos vendo aí na tela ateando fogo em colchão, em outros itens, isso tem um risco sim. E nas linhas de metrô, mesma coisa. Então, assim, a realidade é que existe um impacto desse tipo de ação que é muito danoso. Mas falando um pouco sobre o caso específico. Na eleição ali no mandato 2022, 2021, eu trabalhei com um deputado federal que tinha um projeto sobre este assunto e nós fomos numa visita numa dessas comunidades e uma coisa que ficou claro ali é que realmente muitos moradores, eles nem sabem que aquilo não é legalmente viável. Eles falam assim, não, mas meus documentos estão em dia, me passaram o recibo. Eles, não, é que nessa área não tem escritura. Eles não sabem que é porque não está de acordo com a legislação e eles não deveriam estar ali. E muitos compram, existe uma venda gigante, existe imobiliária dentro dessas localidades, que lucram muito com essa desinformação e que às vezes compram uma casinha ali de 50 mil no recibo e acha que aquilo é o documento e nem sabe e nem percebe que não está ali de acordo com as conformidades e que pode ter
processos como esse de saída, de solicitação. Então, a realidade é que este é um problema também de comunicação e educação cívica dentro desses espaços, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Porque, se nos últimos 10 anos está tendo compra e venda lá dentro com recibo, obviamente este é um problema que precisa ser contornado. Essas pessoas, muitas vezes, elas não sabem que estão num terreno irregular. Então, esse é um cuidado que cabe à prefeitura, que cabe ao governo do estado, que cabe ao governo federal, de educação também. De educação dentro das escolas, de falar que esses casos, para o menino às vezes volta da escola, pai, aqui tem escritura? É preciso ter escritura, porque não tem esse conhecimento. Então, acho que é um problema muito grave, mas que, mais uma vez, a justiça demora demais para resolver. E no final das contas, isso significa que a casa vai ser reformada, isso significa que vai ter um vínculo cada vez maior, e esse problema é só postergado e nunca solucionado. Reintegração de posse, luta por moradia digna, acabou, enfim, desaguando nessa insanidade toda, vias ali da Via Expressa, né? Que realmente foram obstruídas, Marginal Pinheiros nos dois sentidos. Mas antes da gente seguir adiante aqui, falar de outro grande problema da cidade e do país, só deixar claríssimo aqui, pessoal, apesar da confusão, dessa bateção de cabeça, da desinformação que acabou sendo propagada nas redes sociais e também por certos veículos de imprensa, aqui para deixar claríssimo. As autuações por aqueles veículos que eventualmente não respeitaram o rodízio municipal, que obviamente está em curso e rege as leis de trânsito aqui em São Paulo, só não serão levadas adiante para o período entre 7 horas da manhã e 10 horas da manhã, que foi o momento mais agudo do protesto. O rodízio segue em curso para essa segunda-feira, já está, enfim, normalmente as coisas, enfim, da forma que ele segue em vigor, segue acontecendo, então só entre 7 e 10 horas da manhã, que aí sim será aberta uma exceção, dada a confusão que foi causada ali nos serviços, na maneira da prestação dos serviços, da sinalização de trânsito e afins. Só para deixar claríssimo aqui. O rodízio está valendo, só não vai ter multa para quem não cumpriu o rodízio nesse horário. Show de bola. Perfeito. Precisamente.